Mudou. Ótimo, então nós estamos olhando agora para, mais uma vez, retornando para essa parte final aqui do Pai Nosso, Mateus 6,13, né? Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Então, e aí logo depois o amém, né? Então termina com um amém. Essa é uma expressão muito importante e a gente sabe que nem seria necessário dizer isso, né? Mas é interessante quanto às vezes a gente tem os costumes na igreja, os costumes religiosos, e a gente acaba incorporando, vamos dizer assim, algumas coisas e sem, às vezes, nem parar para ponderar nelas, né? Sobre elas, vamos dizer assim. E é nesse sentido que a palavra amém realmente é uma palavra que vale a pena a gente compreender, né? Esses dois usos dessa palavra na Escritura. É uma palavra que ali na sua origem, né, naquele contexto hebraico, ela tem esses dois tipos de uso, né, duas maneiras, vamos dizer assim, de funcionar, de funcionamento. Se ela aparece no início da frase, ela tem esse sentido de certamente, verdadeiramente, né? A gente encontra, às vezes, Jesus fazendo uso, ele gostava muito de fazer esse uso do amém, e em vários lugares a gente vai encontrar nos evangelhos algumas frases que na nossa tradução vai aparecer assim: em verdade vos digo, né? Jesus gostava de usar esse tipo de expressão, ele gostava de usar essa expressão, em verdade vos digo. E toda vez que você encontra na sua Bíblia essa expressão, em verdade vos digo, né, ali pronunciado por Jesus, lá no original ele está dizendo amém, amém vos digo, né? É assim que aparece lá no original. E quando essa palavra aparece no final da frase, ela já tem esse sentido de assim é, né? Ou então que seja feito assim. Então daí essa necessidade, Paulo já instrui lá em 1 Coríntios 14, da necessidade da oração ser num idioma que as pessoas compreendam, para que elas possam dizer amém no final das orações. Então é muito importante isso. A gente percebe também que é um elemento, de certa maneira, é uma frase que aponta para o aspecto comunitário da oração, né? Dessa oração, existe um aspecto em que a oração ela é privativa. Jesus enfatiza isso aí no Sermão do Monte, né? Quando ele diz, ó, quando for orar, entra lá no seu quarto, fecha a sua porta, né? Ou seja, não precisa fazer publicidade da sua oração. Mas existe um outro aspecto que é enfatizado aqui nesta oração do Senhor, em que a oração realmente é pública. Então, essa prática da oração pública, né? A gente encontra muito isso em Atos, a prática da igreja se reunir unânime em oração, dos servos de Deus, dos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, se ajuntarem para orar uns com os outros. E é nesse contexto que a gente usa o amém, né? No sentido da gente ouvir a oração do nosso irmão, da nossa irmã, e dizer que seja assim, estamos concordando, e até com isso, alguns até desenvolvem uma espécie de teologia da oração, né? Quando falam da oração de concordância, quando Jesus fala que se dois ou três concordarem e tal, acerca do que pedirem, será feito, né? É um uso meio popular, assim, que não é exatamente o sentido da palavra de Jesus quando ele instrui sobre isso, mas ainda assim vale a pena a gente compreender essa importância realmente de orarmos uns com os outros. E, e outra coisa também que isso comunica é a importância da gente prestar atenção na oração dos outros, né? Quando eles estão orando, né? Para que a gente realmente diga amém da maneira correta, né? Porque às vezes tem uma pessoa orando e diz, ó, Senhor, é, fulano de tal sofreu um acidente, e a gente diz amém, né? E puxa, não era a gente não está fazendo um uso correto do amém, né? O amém tem esse sentido, Senhor, que seja assim, isso é assim, né? Então que seja assim. Então a gente tem que orar com inteligência, é como se a Bíblia chamasse a nossa atenção para isso, a importância de orarmos inteiros, orarmos com a nossa mente, né? Orarmos com o nosso coração, estarmos atentos àquilo que a gente mesmo diz e àquilo que os outros dizem no momento em que estão orando. Então, acho bem interessante, né? Jesus ensinar o modelo, para passar para a gente esse modelo de oração,
e finalizar com essa palavra litúrgica tão importante. O nosso breve catecismo, lá na pergunta 107, ele inclusive diz isso, que quando a gente afirma ou a gente conclui a oração do Pai Nosso com amém, nós estamos expressando tanto o nosso desejo quanto a nossa certeza de que nós seremos ouvidos, né? Então, esse amém tem algumas implicações bem interessantes. Ele implica que nós realmente cremos em Jesus como o nosso mediador na oração e também como o nosso mestre de oração, né? É interessante que os rabinos tinham esse costume de ensinar os seus discípulos como eles deviam orar. E Jesus, né, que várias vezes ele recebe esse nome, né, de rabi ou mestre, ele está também ensinando os seus alunos, né, ali no caso, os discípulos, e aí, por tabela, a todos nós, como nós devemos orar. E a gente está dizendo, nós cremos no Senhor, cremos na tua instrução. É interessante que quando termina o Pai Nosso, ele não termina com em nome de Jesus. E não precisa terminar com em nome de Jesus, o Pai Nosso, porque já é a oração de Jesus, ensinada por ele mesmo. Então, ela já é mediada por ele, é uma oração em que a gente repete as próprias palavras dele, né? Estamos orando conforme a instrução dele. Às vezes as pessoas até, né, ficam nessa dúvida, será que eu estou orando conforme a vontade de Deus? Isso que eu estou pedindo, será que é vontade de Deus? É uma dúvida que às vezes a gente tem na oração, mas se a gente ora o Pai Nosso, essa dúvida desvanece, porque tudo que é pedido no Pai Nosso é orientado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, você pode fazer essa petição, colocar diante de Deus essas questões, certo de que você está orando conforme a instrução do próprio Jesus Cristo. Então, essa é uma das implicações, por isso que a gente pode terminar com essa segurança, que seja assim, né, com essa segurança de dizer o amém com essa firmeza. Além disso, a gente está afirmando, né, quando a gente ora e termina com esse amém, que nós estamos compreendendo isso e acolhendo no nosso coração Deus como um pai propício, um pai que tem um interesse realmente em nos abençoar, em nos prover, suprir as nossas necessidades, né, que são listadas nesta oração. Nós temos um pai nos céus por nós, né? Um pai que ouve a nossa súplica, que é encaminhada para ele, conforme essa instrução de Jesus Cristo. Isso realmente faz muita diferença, né? Quando a gente pensa em Deus desta maneira, né? Nós não temos um Deus distante, ainda que esse Deus esteja nos céus, mas ele vem até nós para nos abençoar. Nós estamos dizendo nesta oração, quando nós falamos o amém, que tudo isso que nós afirmamos é realmente a nossa convicção. Ele é o Deus que governa todas as coisas dos céus, ele também é um Deus que é santo e nós nos empenhamos pela santidade do nome dele, nós nos empenhamos também pelo reino dele, pela realização da vontade dele. E uma outra implicação interessante e importante, quando nós dizemos esse amém de todo o coração, é que nós cremos que ele suprirá as nossas necessidades, todas elas, nossas necessidades cotidianas, né? Ou seja, nós somos seres assim que precisamos dessas coisas todos os dias. Nós precisamos de pão, nós precisamos de perdão, nós precisamos de proteção, nós precisamos de libertação. E ele nos dará aquilo que ele próprio ordenou que nós peçamos a ele. Então, essa instrução de Jesus Cristo no Pai Nosso, desde o início, Jesus está dizendo uma coisa para a gente. Ele está dizendo, vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados nesta vida. Deus, que habita nos céus, ao mesmo tempo é o Deus que vem até vocês, que vem até nós, é o Deus que ajuda poderosa e graciosamente, e ele vai ajudar como? Respondendo às orações, né? Aquilo que a gente lê no Salmo 57, versículo 3, lá diz assim, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, isso é bem acentuado aqui na oração do Pai Nosso. Nós temos um Deus que nos ouve, envia o seu auxílio, nos livra e trata, né, vamos dizer assim, ele mesmo trata com os nossos inimigos e nos cobre de misericórdia e envia a sua fidelidade. Isso é muito precioso. Tudo isso
está encapsulado aí, vamos dizer assim, nessas petições do Pai Nosso, né? Especialmente quando a gente pensa nessas 4 últimas petições, então elas vão revelando realmente Deus como essa fonte de suprimento dessas necessidades todas nossas. Ele é a fonte de suprimento das nossas necessidades materiais, ele é a fonte de suprimento das necessidades emocionais e também espirituais. E esta oração está nos ensinando que, apesar das tentações, apesar de todo o mal que a gente enfrenta nessa vida, a gente pode rogar ao Pai que nos livre, que nos perdoe, que nos conceda a graça de caminhar buscando a cada dia sermos mais semelhantes a Cristo. E a própria conclusão da oração nos ensina e inspira, né, no nosso coração essa confiança, né, e também o louvor, a adoração ao Deus soberano que reina para sempre. De certa maneira, o Pai Nosso nos encaminha para uma percepção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma percepção da fidelidade da graça de Deus, ele expressa isso lá em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, e lá ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Paulo teve essa percepção e ela, de certa maneira, a gente pode chegar à mesma percepção simplesmente meditando nesta oração do Senhor, né, tão preciosa e tão útil para a nossa caminhada espiritual. E é bem interessante também que a gente percebe a ênfase que é dada à oração hoje, né? A oração é enfatizada em diferentes religiões, inclusive no meio evangélico, às vezes, a gente vai perceber, infelizmente, essa ideia de oração simplesmente como uma maneira de satisfazer os nossos caprichos, né? Aquele desejo infantil de última hora que surge no nosso coração. Mas o Pai Nosso corrige tudo isso, né? Ele vai trazer realmente essa proposta de uma oração que é centrada na glória de Deus, orientada realmente para a fé, para a dependência e para a santidade prática, né? À medida que a gente vai orando esta oração ou orando baseado nela, isso vai produzindo realmente um amadurecimento e uma bênção de Deus para nós. É nesse sentido que essa oração, e a oração de modo geral, é considerada como um meio de graça, né? O Tim Keller faz aí as ponderações dele sobre essa parte, né, essa finalização da oração. Ele diz algo bem interessante, como a gente sempre tem mostrado, ele sempre faz essa comparação entre o modo como Lutero e como Calvino interpretaram esta oração. Ele diz assim: as ponderações finais de João Calvino sobre a oração do Senhor são úteis, né? Como Lutero, no seu manual ali sobre oração, Calvino insiste que a oração do Senhor não nos amarra à configuração das palavras que utiliza, mas sim a seu conteúdo e padrão básico. Então, isso é bem interessante. Ou seja, tanto Martinho Lutero quanto Calvino, eles disseram isso, disseram, olha, vale a pena a gente orar a oração do Pai Nosso, como ela está aí na Bíblia mesmo, utilizando as palavras bíblicas. Mas eles foram além, eles disseram, olha, quando Jesus nos ensinou, nos deu essa oração, o propósito não foi apenas para a gente repetir mecanicamente isso, mas olha só o que ele continua dizendo aqui: a oração do Senhor deve ser vista como a síntese de todas as outras orações, fornecendo orientação essencial sobre ênfases e tópicos, sobre propósito e até mesmo sobre o espírito de oração. Portanto, em nossas orações, as palavras podem ser completamente diferentes, mas o sentido não deve variar. Então, a ideia tanto de Lutero quanto de Calvino foi essa: olha, você deve fazer a sua oração ao Senhor de todo o coração, e o importante é você sempre entender isso, que aquilo que você está pedindo tem consonância com aqueles tópicos, né, com aqueles temas que foram encaminhados ou orientados pelo Senhor Jesus Cristo, e, de certa maneira, a oração do Senhor deveria ajudar a moldar as nossas orações de ponta a ponta, é o que diz Lutero, né? E outra coisa que ele coloca aqui é isso, né? Não poderia haver melhor maneira de assegurar isso do que o exercício sugerido por Lutero
que parafraseia e personaliza a oração do Senhor 2 vezes ao dia. Então, Lutero tinha esse costume. 2 vezes ao dia, ele fazia uma espécie de paráfrase da oração do Pai Nosso e repetia essa paráfrase, né? Ou seja, o que é uma paráfrase? Era a oração do Pai Nosso com as palavras dele, né? Então, isso, Lutero dizia, é importante para que a gente aprenda a orar com as nossas palavras, mas lembrando sempre dos temas que foram sugeridos pelo Senhor. E Lutero coloca isso naquele livro sobre, aquela instrução sobre oração. Então, a gente até compartilhou esse material em PDF aqui no nosso grupo. Se alguém tiver interesse e não recebeu, depois pode pedir para mim que a gente encaminha, né? Então, com isso, a gente finaliza aí essa parte das petições. Temos aí uma instrução final, versos 14 e 15, né? Quando Jesus diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, ele enfatiza aquilo que ele já ensinou dentro do próprio corpo ali, né, da petição que trata dessa questão, e é como se realmente ele percebesse a nossa necessidade realmente de termos um coração perdoador, né? Ele repete, de certa maneira, Mateus repete aí aquilo que já consta no livro de Marcos, capítulo 11. Jesus, em Marcos 11, 25 e 26, ele diz, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês, é o que consta lá naquela tradução nova, Nova Almeida atualizada, né? Então, Deus realmente possa nos abençoar a partir disso que nós estudamos, né, sobre o Pai Nosso, que isso possa produzir no nosso coração realmente essas duas coisas que parecem contraditórias, mas são complementares, né? Uma delas é o descanso da fé, da gente poder dizer, podemos descansar nesse Deus, Ele é o nosso Pai que cuida de nós. E a outra coisa, parece contraditória, mas não é, é complementar, é a batalha da fé, que a gente possa batalhar, né? Entender que nós precisamos rogar a Deus pelo reino dele, né? Para que a vontade dele seja realizada, para que o nome dele seja honrado. Tudo isso acaba tendo uma dimensão beligerante, né? Para que o tentador não obtenha vitória sobre nós, né? Para que o mal realmente possa ser debelado, né? Para que, enfim, nós sejamos capacitados para perdoar, né? E possamos também, a todo dia, depender de Deus para a nossa purificação, olhando para Cristo como autor e consumador da fé, né? Então, que Deus possa realmente abençoar a cada um de nós e nos ajudar realmente a orar o Pai Nosso e orar conforme o Pai Nosso, né? Para que Deus seja glorificado e para que as nossas vidas realmente sejam supridas e abençoadas, né? Nós vamos ter um momento agora para a gente orar também, agradecendo já pelo ensino do Senhor sobre a oração e pedindo a bênção de Deus também para as nossas necessidades. Então, se alguém tiver algum pedido de oração, é o momento de fazê-lo. Vou terminar a gravação e em seguida a gente já libera para compartilharmos aí os pedidos de oração.